Por que Felipão não quis continuar no Cruzeiro, mesmo tendo o contrato de 3 anos? Nesse vídeo, você vai saber todos os bastidores que levaram à saída do treinador. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, vou pedir aquela moralzíssima para você que está chegando por aí, para dar aquele like no vídeo, senta o dedo no like, ajuda demais o canal você dar aquele likezão e principalmente clicar aqui embaixo, se inscrever e ativar as notificações aqui no canal Cruzeiro Esportes e usem aqui embaixo os comentários para deixar a sua opinião sobre tudo que nós vamos falar nesse vídeo sobre a saída do Felipão aqui na Cruzeiro Esportes, que tem um oferecimento da Company Cred BH, dinheiro na hora, SAT Universo, rastreamento veicular, Alfa Gráfica Rápida, Savecar Brasil, proteção veicular, Savecar queima, protege, Golaço Automóveis, compramos seu veículo à vista e te emprestamos um outro carro gratuitamente por 7 dias, BB Colorido, vestuário enxoval infantil e vestuário para crianças de 0 até 8 anos, @BB Colorido BH. Supermercados BH, tem sempre um pertinho de você. E Cruzeiro Oficial Store do Shopping Estação BH. Adquira a sua camisa do centenário na pré-venda da Cruzeiro Oficial Store do Shopping Estação BH, clicando no link que está na descrição do vídeo. E agora sim, pessoal, bora lá para as informações bastidores da saída do Felipão. Tudo que nós vamos falar nesse vídeo, a partir de agora, nós extraímos da matéria lá dos nossos amigos do Globoesporte.com, dos competentes Pedro Rocha e também do Guilherme Macedo. Então ficam já dados e registrados aqui os créditos para os companheiros lá de Globo Esporte. Então, muita coisa aconteceu aí para a saída do técnico Felipão e a gente vai começar a falar um pouco disso a partir de agora, para a gente poder entender esses bastidores, né, e entender um pouco melhor, para as coisas ficarem mais às claras, né? Porque às vezes muita gente fica sem entender o que acontece ali por trás, o que acontece no dia a dia. Mas vamos lá. Felipão ficou um pouco mais de 3 meses no comando do Cruzeiro. A sua multa aí de 10 milhões de reais, como foi uma rescisão em comum acordo, né? O Cruzeiro não vai precisar pagar essa multa, até agradeceu a Deus, né, por não ter que pagar essa multa, e o contrato do Felipão era até o fim de 2022. Mas vamos lá, as coisas foram se desgastando ao longo do tempo, entre Felipão, entre diretoria, entre problemas, entre quebras de acordo, e nós vamos falar isso a partir de agora. Quais foram, então, os motivos que levaram a um desgaste tão rápido, né? Já que nós falamos aqui agora há pouco que o Felipão ficou pouco mais de 3 meses no comando do Cruzeiro. Lembrando que desde a demissão do Mano Menezes, a média de um técnico fica no cargo do Cruzeiro, né? Fica como técnico, é média de 3 meses. 3 meses apenas. De 3 em 3 meses o Cruzeiro mudando aí treinadores em média. Mas vamos lá. Primeira coisa, contratação. Vamos aqui para esse primeiro ponto. A contratação do técnico Felipão. A gente lembra aí que o Cruzeiro montou uma comitiva e foi até Porto Alegre, na casa do Jorge Machado, que é o agente do Felipão, para negociar diretamente com o treinador. E o Felipão, ele aceitou as condições, ele aceitou vir para o Cruzeiro, na verdade, né? Mas ele estabeleceu algumas condições para que ele viesse. Primeiro, né, esse contrato aí um pouco mais estável, que o Cruzeiro fez um contrato de 3 anos com ele. Segunda coisa, investimento em contratações e salários em dia. Né? Então, basicamente, o Felipão pediu contratações e pediu que o Cruzeiro pudesse manter o salário em dia para que ele pudesse ter uma estabilidade para comandar o Cruzeiro. Nessa reunião, o Sérgio Rodrigues assumiu esse compromisso. Esses compromissos com o Felipão, salários em dia, né, de investimento em contratações, ok? Só que, de lá para cá, desde esse dia dessa contratação, o Cruzeiro fez até algumas coisas bacanas, algumas coisas
Ok, como por exemplo, o Cruzeiro quitou aquela dívida na FIFA que estávamos com o transfer ban, que o transfer ban o Cruzeiro não poderia registrar nem contratar, né, jogadores. O Cruzeiro resolveu essa situação. E aí, resolvendo essa situação, o Cruzeiro foi e registrou o Giovanni Piccolomo, que ficou sendo aí o primeiro reforço para o Filipão. E depois disso, o Cruzeiro ainda contratou o William Potker, pedido do Filipão, né, na negociação que envolveu a ida do Maurício para o Internacional, e ainda tivemos aí o retorno do Rafael Sobis, tá? Então, assim, em termos de, vamos dizer assim, em contratações ou reforços iniciais que o Cruzeiro trouxe para o Filipão, Piccolomo, Potker e Rafael Sobis. Só que mesmo assim, o Filipão queria um time mais experiente para disputar a Série B. Queria mais contratações. Né? O Filipão sempre deixou claro que achava que o time era inexperiente, que precisava de mais experiência, né, no elenco do Cruzeiro. E aí vamos lá para o primeiro desgaste. Foi justamente aí, né? Porque depois disso veio aí, mais uma vez, uma nova punição do Cruzeiro, voltando a ficar impedido de registrar jogadores. Dessa vez, uma punição na CNRD, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, por dívida com o PSTC do Paraná, referente ao mecanismo de solidariedade, né, na venda do zagueiro Bruno Viana em 2016. Essa dívida gira em torno de 1,2 milhões de reais, e essa dívida é prioridade do Cruzeiro, né? Porque se não pagar, não pode contratar ninguém, assim como colocar os salários em dias. Então, essa situação desgastou o Filipão, porque ele teve a promessa, né, que teria as condições de ter mais reforços e acabou não tendo, e o Cruzeiro, inclusive, segue punido, tá? Segue punido, não pode contratar, não pode registrar jogadores do Cruzeiro até esse presente momento. Um segundo desgaste entre Cruzeiro e diretoria. O Filipão pediu nomes para contratação, para contratações que deixaram a diretoria chateada. A diretoria não gostou de alguns nomes que o Filipão pediu por considerar que é fora da realidade do Cruzeiro. Esses nomes, inclusive quem acompanha aqui a Cruzeiro Esportes, todos esses nomes que nós vamos falar aqui, né, nós trouxemos aqui à medida que as informações foram saindo. Por exemplo, Filipão pediu aí a contratação de volantes. 2 deles, Júnior Urso e Thiago Santos. Não foi possível, né? Obviamente, não estão no Cruzeiro. O Filipão também pediu a contratação do meia Gustavo Scarpa. E o Cruzeiro também, obviamente, não conseguiu. Jonathan Copete, o atacante tirado do Santos, que ficou aquela novela, Copete vem, Copete não vem, o Copete estava punido, aquela situação toda. A negociação não avançou, o Cruzeiro não conseguiu um acordo, o Copete não veio. Tassiano, do Grêmio, a negociação também com o Tassiano não avançou e o Cruzeiro também não conseguiu a contratação do jogador. Opa, entrou aqui sem querer. E aí, voltando aqui agora para a questão da parte financeira, né? O Cruzeiro cumpriu com o Filipão a sua promessa de pagar o transfer ban, né? Quitou ali naquele primeiro momento que o Cruzeiro pudesse voltar a contratar, trouxe esses 3 jogadores que a gente disse, né? O Piccolomo já estava aqui, foi registrado. Não foi cumprida e segue sem cumprir essa promessa de manter os salários em dia, tá? E isso aí realmente é um problema, tanto que hoje está dando um pau na câmera aqui, foi mal, rapaziada. Tanto que hoje o garoto Jadson Silva já levou o Cruzeiro na justiça. O Zé Eduardo também já levou o Cruzeiro na justiça, né, pedindo rescisão por questões salariais. Mas aí a falta de pagamentos e a falta de satisfação por parte da diretoria do Cruzeiro incomodaram demais o Felipão, né? Porque além de não estar pagando, não estavam dando sequer satisfação. Isso também incomodou muito o Felipão. E outra coisa, nessa situação dos salários atrasados, o Filipão sempre saía em defesa dos jogadores,
sempre em defesa dos jogadores. E eu acho que nisso aí ele está certo. Principalmente se prometeram salários em dia, se a gente sabe que o salário em dia é obrigação, né? E foi prometido. E outra coisa, os atrasos, a falta de satisfação foram os principais fatores pela saída do técnico Felipão. Então, foi salário atrasado sim, e foi falta de satisfação e quebra de acordo que fizeram com que o Felipão saísse. Outra coisa que gerou ali um desconforto muito grande entre Felipão e diretoria do Cruzeiro foi no protesto que os jogadores decidiram não se concentrar antes do jogo contra o Oeste. Os jogadores chamaram o Felipão no fim do treino e disseram: Felipão, ó, não vamos nos concentrar, a gente quer mandar um recado aí para a diretoria porque os salários não estão sendo pagos. O Felipão apoiou a decisão dos jogadores, tá? Falou: ó, tudo bem, pode fazer isso, só pediu que os jogadores tivessem a consciência de irem para casa e não alongassem aí à noite. E no entendimento da diretoria, eles não gostaram dessa postura do Felipão, porque no entendimento da diretoria, eles acharam que o Felipão tinha que tentar contornar essa situação ali naquele momento. Eu discordo totalmente dessa posição da diretoria do Cruzeiro, porque o Felipão não tem que contornar uma situação de jogador que está 3, 4 meses sem receber. E se fosse alguém que tivesse que contornar essa situação, seriam duas pessoas, ou o Sérgio Santos Rodrigues, ou o David, que era o diretor de futebol do Cruzeiro. Tanto que nessa situação toda de saída de Felipão, de tudo que está acontecendo, você não ouve sequer ouvir o nome do diretor de futebol do Cruzeiro, o David. Não aparece, né? É um fantasma o David ali na diretoria de futebol do Cruzeiro. Então, esse protesto teve também esse atrito. E aí, logo depois desse jogo entre Cruzeiro e Oeste, teve essa reunião com o Sérgio Rodrigues, né, e com o elenco, com os jogadores do Cruzeiro. Aí, uma pequena parte do salário foi pagos, mas seguem atrasados o salário de outubro para cá, boa parte do salário de outubro para cá, mas o 13º seguem atrasados. Outra coisa também que incomodou o Cruzeiro, algumas coisas que o Felipão fazia, que incomodaram o Cruzeiro, foi que o Felipão fechou tudo, né? Mandou ir reduzir essa exposição que estava tendo ali através dos vídeos no dia a dia de treinos e tal. Os bastidores do Cruzeiro foram cortados, aquele negócio ali de vestiário antes e depois do jogo. O Felipão não quis nada disso, o Cruzeiro não gostou, porque no entendimento do Cruzeiro isso gera monetização, gera visualização, gera dinheiro. Então teve esse descontentamento também. Outra coisa, logo após a estreia do Felipão na vitória sobre o Operário por 1-0, ainda no vestiário, o Felipão procurou o Sérgio Rodrigues e conversou com ele e disse o seguinte: ó, boa vitória, bacana e tal, mas nós precisamos de pelo menos 5 a 6 reforços para o Cruzeiro ir bem nessa Série B. Conversa do Felipão com o Sérgio Santos Rodrigues. E desde lá, só vieram esses 3 reforços, né? O Piccolo, o Potker e o Rafael Sobis. Então, por isso, o Felipão adotou de lá para cá sempre esse discurso de fugir da Série C, fugir da Série C, fugir da Série C. Porque além de os salários não estarem em dia, o que ele pediu de material humano para que ele pudesse montar um time competitivo, que ele julgasse capaz de conseguir o acesso, não entregaram para o Felipão. E outra coisa que o Felipão também deixou claro é que para esse ano ele acha que a necessidade de reforços, de contratar, é ainda maior do que foi a do ano passado, né? E o Cruzeiro, sem ter como contratar, com a dificuldade de pagar salário, e com tudo isso que está acontecendo com o Felipão, o Cruzeiro achou que foi bom demais para poder falar a verdade, o Felipão pedir para sair, porque senão teria que pagar multa do jogador. Aí, vamos lá, só para aqui mais um assunto. Relação com os jogadores. A relação do Felipão com os jogadores era ótima, excelente, principalmente com as principais lideranças, Fábio, Manuel, Rafael Sobis. A gente viu, inclusive, o Fábio, né, em determinado momento, chegando depois do jogo e dando todo o reconhecimento da melhora do Cruzeiro para o Felipão, e não para a diretoria do Cruzeiro, né? Então, o Felipão, sim, tinha ali o elenco na mão. Agora, o Felipão criticava muito a categoria de base do Cruzeiro, né? Sempre dizendo que só com garotos jovens, só com base, não se resolveria o problema. E aí tiveram alguns problemas que tudo isso que a gente está falando, eu volto a dizer,
né, informado lá pelo pessoal do Globoesporte.com, pelo Pedro Rocha e pelo Guilherme Macedo. Vamos lá. O Kaká era titular na chegada do Felipão ao lado do Manuel. Antes do jogo contra a Chapecoense, o Kaká ficou sabendo que o seu filho estava para nascer, e aí ele procurou a diretoria e pediu para ser liberado, para voltar para Belo Horizonte para acompanhar o nascimento do seu filho. Segundo informações do Globoesporte.com, a diretoria deu o ok e o Felipão não, segundo informações do Globoesporte.com. E mesmo assim, o Kaká, obviamente, né, veio acompanhar o nascimento do seu filho, né, gente? Eu sou pai também, momento único que fica guardado pro resto da sua vida, você acompanhar o nascimento do seu filho. Só que depois disso, coincidência ou não, o Kaká não foi mais titular no elenco do Cruzeiro, só foi titular em um jogo que o Manuel estava, em que o Manuel estava suspenso ou entrando no segundo tempo, às vezes ali jogando de volante e tal, ou até cobrindo buraco na zaga. Uma outra situação também é com o Matheus Pereira. Quando o Filipão chegou no Cruzeiro, o Matheus Pereira estava se recuperando de lesão, né? Foi voltando ali aos poucos. Quando o Matheus Pereira retoma a sua titularidade, houveram algumas críticas por parte do Filipão, tanto internamente como nas entrevistas coletivas. E a mais pesada delas, vamos dizer assim, foi depois do jogo contra o CSA, quando o Filipão considerou ali que o Matheus Pereira tinha que ter apertado mais a marcação em um lance que o Cruzeiro toma um gol ali, justamente numa falha do Matheus Pereira. E depois disso, no vestiário, houve uma cobrança forte do Felipão para cima do Matheus Pereira e alguns outros atletas do elenco acharam que essa cobrança foi um pouco exagerada e, coincidência ou não também, o rendimento do Matheus Pereira a partir daquele momento também já não foi mais o mesmo. Então, essas são todas as informações dos bastidores, desde a chegada até a saída do Felipão e tudo que foi acontecendo, né? Que foi desgastando aí, que fizeram com que o Filipão saísse do Cruzeiro. E o Cruzeiro agora, no mercado, e o nome mais cotado para assumir é o Felipe Conceição, né? E assim que tivermos mais informações sobre isso, obviamente, nós vamos trazer aqui para vocês. Vou pedir aí, gentilmente, mais uma vez, para todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo, dá aquele like, dá essa moralzinha, deixa um likezão aí no vídeo e clica aqui embaixo, se inscrevam no canal Cruzeiro Esporte, dê essa força pra gente e usem aqui embaixo nos comentários para deixar a sua opinião sobre tudo que nós falamos aqui no vídeo. Todas as minhas redes sociais e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes, Facebook, Twitter e Instagram estão na descrição do vídeo. Clique aí e siga para a gente estar cada vez mais próximo aqui na sua Cruzeiro Esportes, imprensa parcial azul e branca. Tamo junto.